Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje eu estou aqui para nós darmos uma olhada, quase que uma continuidade do nosso último encontro aí, que foi, primeiro nós percebemos o que? Uma certa dinâmica que existe aí, nessa parte que seria a parte sólida do nosso planeta, né? Então, só relembrando você rapidamente, no nosso último encontro, nossa última aula aí, eu tratei de ver com você o seguinte, tá? O que nós acabamos tendo é que desde o surgimento do nosso planeta houveram mudanças que foram muito significativas, até ele chegar a essa realidade que nós presenciamos hoje, né? E essas mudanças, ela continuam acontecendo até hoje. Se você perceber um pouquinho na nossa última aula, o que é que acabou acontecendo aí? Acabou acontecendo que essas mudanças, eu tratei de mostrar para vocês, né? Principalmente no que diz respeito a esse movimento de placas tectônicas e a presença dessas placas tectônicas aí. Por que a gente trata de estudar isso? A gente trata de estudar isso nada mais, nada menos pela seguinte razão, né? Preocupação primeira da geografia é entender esse espaço geográfico. E as formas de relevo também fazem parte desse espaço geográfico. Então o que nós acabamos encontrando aí basicamente é que agora nós vamos falar um pouquinho das nossas formas de relevo do nosso planeta Terra e quais seriam as suas principais características. Correto? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. É essa a nossa preocupação hoje aqui. Então vamos lá. Só que quando você sai, por exemplo, numa viagem de automóvel por aí, você acaba percebendo, né, que esse espaço geográfico ele vai ser dotado de uma quantidade muito grande de diferentes formas de relevo. Então a nossa preocupação é isso, as formas da Terra, as formas do relevo hoje. Só que antes de nós vermos essas formas de relevo, o que é que nós acabamos tendo aí? Nós temos que entender um tema chamado de estrutura geológica. O que é estrutura geológica? É o embasamento das formas de relevo, é onde essas formas de relevo estão assentadas. Então, para isso, o que nós temos aqui? Eu trouxe para você essa telinha, tá certo? Então, nessa telinha nós podemos perceber aí, e você preste muito bem a atenção nesse mapa, que aparecem algumas estruturas ou as estruturas geológicas aqui. Então, ali você pode ver a presença de diversos escudos e maciços antigos, né? Nós vamos ter também a presença das nossas queridas bacias sedimentares, a presença dos chamados dobramentos recentes ou dobramentos modernos e também as coberturas vulcânicas, esses derramamentos aí de material vulcânico, tá? Então olha lá, pensando aí, o que seriam esses nossos escudos antigos, certo? Maciços antigos. São basicamente aquelas estruturas que são as estruturas mais antigas que nós temos no planeta. E essas estruturas elas vão ser marcadas pelo quê? Basicamente, a solidificação desse mapa. Se elas são estruturas tão antigas assim, elas são muito desgastadas. Daí na sequência nós encontramos o quê? Quem é que desgasta essa estrutura? É um conjunto de agentes externos do relevo. Esses agentes externos do relevo, eles vão ser responsáveis pelo quê? Nós já vamos ver no finalzinho da nossa conversa de hoje. Todo santo dia eles estão sedimentando. Esses sedimentos, que eles tratam de ter a sua origem nas regiões mais elevadas do nosso planeta, eles acabam se deslocando. Principalmente o quê? As águas carregam sedimentos em grande quantidade. Além das águas carregarem esses sedimentos em grande quantidade, o próprio vento é a força da gravidade que está agindo.
os sedimentos que são criados nessas estruturas, principalmente, mas não exclusivamente, eles acabam, então, sendo depositados nas regiões de menor altitude, criando aí gigantescas bacias sedimentares. Correto? Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom. Não é só dos maciços antigos, os dobramentos modernos, que nós já vamos falar deles também, podem contribuir para isso. Você tem, por exemplo, o caso do quê? De uma cordilheira dos Andes. Milhões e milhões de anos sofrendo sedimentação. A erosão transportou isso até as regiões mais baixas. Surgiu aí a chamada bacia amazônica no norte do Brasil. Então essas são características aí que são características essenciais. E além disso nós temos também os dobramentos modernos, dobramentos recentes. Lembra você na última aula? Mostrei lá, o Brasil está assentado sobre uma placa tectônica que é chamada de placa sul-americana. Aqui do lado no Pacífico, quem é que nós temos? Uma outra placa tectônica que é chamada de placa de Nazca. Elas estão, lembra do movimento? Uma está sofrendo subducção, literalmente entrando embaixo da outra. No continente subiu e nós tivemos o surgimento de um dobramento moderno aqui na América, que é chamado de Cordilheira dos Andes, né? E ainda nós temos os grandes derramamentos vulcânicos aí, que servem também como grandes estruturas geológicas, tá? Agora que você já entendeu esse embasamento, o que nós vamos? Nós vamos para uma segunda telinha aqui. Nessa segunda telinha nós temos algumas das principais formas de relevo. Dependendo de forma como se classifica, você pode ter outras aí. Então, basicamente, depressão, planaltos e planícies. O que seriam essas diferentes formas de relevo que nós encontramos aí? Essas depressões, esses planaltos e essas planícies. Vamos começar pelos planaltos e pelas planícies aí, correto? Então, basicamente, nós encontramos assim. Você vai ter grandes estruturas e grandes formas de relevo. Entre as formas de relevo nós temos os planaltos. Como é que eu defino o que é um planalto? Existe também uma diversidade muito grande de formas de definição de um planalto. A partir da cota altimétrica, por exemplo, acima de 200 metros, virou planalto. Mas eu gosto daquela que é o seguinte. Nos planaltos, nós vamos encontrar que os processos de sedimentação, eles superam os processos de erosão. Correto? O que isso significa dizer? Significa dizer que a ação dos agentes externos, que já vamos ver com mais calma, elas acontecem em grande intensidade. É a sedimentação, é o surgimento desses sedimentos. Como eu já mostrei lá atrás para você, o surgimento de uma quantidade muito grande desses sedimentos, aonde isso está acontecendo, ali é a presença de um planalto segundo essa classificação. Por outro lado, nós acabamos sendo o quê? Também existe uma quantidade grande e significativa dessa outra forma que aparece aí, que são as chamadas planícies. Como é que nós vamos tratar de definir essas planícies? Essas planícies nós vamos tratar de definir da seguinte maneira. Elas quase são o oposto aos planaltos. Se no planalto nós temos um grande processo de sedimentação, as planícies elas são caracterizadas pela presença de gigantescos processos de deposição. Deposição? Palavra esquisita, não é mesmo? Lembre de depósito, de acúmulo, Acúmulo do quê? Acúmulo justamente desses mesmos sedimentos, Então o processo de formação é o que define as planícies e os planaltos aí, que vai ser diferente das depressões, As depressões elas tratam de ser justamente regiões que têm uma altitude inferior as suas terras, as suas regiões periféricas, E nessas depressões nós acabamos sendo o quê? Você tem um forte processo de sedimentação, principalmente nas suas bordas, correto?
Então é isso que define uma depressão. Lembrando também que a depressão ela pode ser absoluta ou relativa. Absoluta como ela está abaixo do nível do mar e relativa como ela está acima do nível do mar. Correto? Agora, para fechar a nossa conversa de hoje, nós temos isso aqui também, ó. Os chamados agentes externos do relevo. Então, como você pode perceber, eles também são conhecidos como agentes endógenos. Olha lá, uma rocha. Ela está toda rachada, né? Rocha que sofreu fratura devido à oscilação de temperatura ocasionada pelo Sol. Olha aí, né? Então, se na aula anterior nós vimos um conjunto de agentes que são chamados de agentes endógenos, né? Tem origem lá na superfície do nosso planeta. Esses aqui são os agentes chamados exógenos do nosso planeta. Tá? Então, são aqueles agentes que vão agir, só podem, né? Sobre o relevo, através do quê? Através da atmosfera. Aqui existe um exemplo, a variação de temperatura. Olha o estrago que ela fez nessa rocha aí. Rachou a rocha. Por quê? Durante o dia aquece, à noite resfria, aquece e resfria. Esses materiais eles vão cansando e eles acabam sofrendo isso. Por exemplo, nos desertos isso é muito comum. Tanto que no deserto nós acabamos sendo o quê? Esse processo foi contínuo, até se transformar na areia do deserto, que é extremamente fina. Coisa muito parecida pode acontecer com o quê? Com as águas. Elas podem ir desgastando lentamente, né? Você tem ação física, ação química e muitas vezes até ação biológica sobre isso aí. Tranquilo? Então esses são os chamados agentes exógenos do relevo. Tudo bem? Tudo legal? Para fechar nossa conversinha de hoje, fica lá para você a atividade. Resolver os exercícios da página 744 a 746 da nossa apostila. Reforçando, existem mais exercícios lá. Aproveite, resolva que você vai se dar bem. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.